Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Exorta da mesma forma os jovens a que tenham mente sóbria, ou a que sejam prudentes, ou que sejam moderados, a depender da versão. Irmãos, semana passada nós iniciamos agora, nesse capítulo 2 de Tito, uma nova série de instrução que o apóstolo Paulo dá aos jovens da igreja, Até agora ele já tratou com os homens mais velhos, mulheres mais velhas, as jovens casadas, e agora ele vai falar sobre os jovens adultos, jovens solteiros, Na verdade, a palavra jovem que Paulo utiliza aqui não se refere só ao jovem adulto, mas naquela época esse termo jovem geralmente cobria as pessoas que tinham uma faixa etária de 12 anos até 40 anos, Então, se você é um adolescente, você está enquadrado aqui dentro desse texto que o apóstolo Paulo está falando. Então, até os 40 anos de idade, a Bíblia já considerava ainda, a pessoa naquela época como sendo um jovem. E de todas as classes de pessoas, Paulo, lembrando, ele estabelece apenas uma coisa para os jovens, apenas uma. O que é? Que os jovens possam ser prudentes, ou possam ser moderados, que os jovens saibam como se comportar, como agir, como se portar em todas as situações. E aí ele aplica que os jovens sejam prudentes em tudo, Ou seja, o jovem, biblicamente falando, ele precisa aprender a saber lidar, a como se dominar em toda e qualquer situação. Então ele vai aprender a ser prudente em toda a sua maneira de agir. Dá para lembrar até quando Paulo fala para Timóteo, 1 Timóteo 4,12, pois ele vai dizer a Timóteo: ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Em quê? Ele vai dizer na palavra, no trato, no agir, no amor, na fé, na esperança. Ou seja, ao fato dele ser jovem, não deveria ser levado a um desprezo, porque ele é um jovem, então ele realmente vai fazer as coisas de maneira errada. Se ele é um jovem, então ele é um tolo. Se ele é um jovem, então ele vai errar bastante. Paulo diz: Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade. Você, pelo contrário, você tem que ser um exemplo, Você tem que se comportar na maneira de falar, de agir, no seu relacionamento. Você tem que ser um exemplo para a igreja da prudência cristã. Então, essa é uma palavra pequena, mas que Paulo aplica a muitas áreas da vida cristã, a tudo, Semana passada, como tudo é muita coisa, a gente começou tratando então sobre o comportamento dos jovens no meio dos seus relacionamentos. E nós iniciamos falando sobre o relacionamento familiar. Por quê? Porque esse é o relacionamento que Paulo trata, escrevendo aos Efésios, quando vai tratar acerca dos jovens, Ele vai falar sobre os deveres do marido, os deveres da esposa, e então ele se direciona aos filhos. Então, o primeiro relacionamento que nós vimos é o relacionamento dentro de casa, dentro do lar, onde o jovem ele tem uma liberdade maior para expor realmente quem ele é. Então, talvez na igreja ele não seja arrogante, mas em casa ele tem liberdade para ser arrogante. Talvez na igreja ele seja aquele sempre prestativo, Mas pode ser que em casa ele não seja tão prestativo para a sua família, para o seu pai, para a sua mãe. Então, o nosso lar muitas vezes nos dá um ambiente de liberdade, para a gente ser quem nós somos. Então, muitas vezes no sentido bom, no sentido de caráter, no sentido positivo, mas também é lá onde nós revelamos nossas maiores falhas, Nossos maiores problemas, os nossos pecados, que ainda não estão dominados como deveria estar. Então, é importante começar dentro de casa, como nós tratamos semana passada, porque é lá onde nós vamos lidar realmente com os nossos pecados, mostrando realmente quem nós somos. E principalmente dentro de um relacionamento familiar com o nosso pai e com a nossa mãe. Então a gente trabalhou a ideia de obediência e a ideia de honra, dado ou merecido aos pais. Hoje nós vamos continuar falando sobre relacionamento, mas agora nós vamos tratar de relacionamento dentro do âmbito das nossas amizades. Por quê? Porque nós somos jovens e nós geralmente, principalmente hoje em dia, cada vez mais, a criança ela começa a se afastar mais dos pais para ter uma liberdade maior dentro da escola, dentro do colégio, ou quando cresce na juventude, na faculdade, no trabalho, enfim. A cada vez mais a nossa formação não se dá mais dentro de um ambiente familiar, mas nós também colecionamos
as nossas amizades fora do lar. Nós temos os nossos amigos. E, biblicamente falando, isso é uma coisa correta a se ter. O jovem, ele tem que ter amigos. Um homem e uma mulher, ele é chamado por Deus a compartilhar, a ter comunhão. Isso se dá dentro da própria natureza que nós temos, que nós herdamos do nosso Deus. Então, quando Deus criou Adão, a Bíblia vai dizer que Deus criou Adão à nossa imagem e à nossa semelhança. Quando Adão começou a colocar nome nos bichos, a Bíblia vai dizer que Adão não tinha alguém semelhante a ele. E aí a Bíblia diz que Deus olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Por que Adão se sentiu só? Sendo que ele tinha Deus, sendo que ele tinha os animais, sendo que ele tinha a liberdade que ele poderia ter dentro do Jardim do Éden. Mas por que mesmo com o próprio Deus, ele sentia que estava só? E a resposta é: porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O nosso Deus, ele é um Deus trino. Ele é um Deus que por toda a eternidade, o Pai se relaciona com o Filho com o Espírito, dentro de uma comunhão trinitária de co-iguais. O Pai não é maior que o Filho não é menor que o Espírito Santo, os três compartilham a mesma natureza, e por compartilharem a mesma natureza, quando nós somos criados à imagem de Deus, nós herdamos o quê? A mesma disposição de ter comunhão com pessoas da nossa própria natureza. Deus é da nossa natureza? Não. Os animais são da nossa natureza? Não. Então Adão precisava de um seu semelhante, alguém igual a ele. E é por isso que a Bíblia diz que a maneira que Deus sanou a solidão de Adão foi criando uma mulher. E qual foi o primeiro nome da mulher? Eva. Não, varoa. Por quê? Porque do varão foi tomado. Eles compartilham a mesma natureza. Ela se torna Eva, quando então Adão, a Bíblia diz que ela se torna mãe de todos os viventes. Mas até então a ideia é de compartilhar, de terem agora momentos para compartilhar com um co-igual a ele, que não é Deus, que não é um animal, mas que é um ser humano, que compartilha a sua natureza. Então, nós somos criados para quê? Para compartilhar, para termos comunhão com pessoas da nossa mesma natureza. Temos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Podemos ter um bicho de estimação, não é um pet, mas nós somos chamados a quê? A ter comunhão uns com os outros, a termos uma fraternidade. E realmente é muito melhor, né? Numa jornada é melhor você viajar com um grupo de amigos. E na nossa jornada para o céu é muito melhor caminhar com amizades também. E a Bíblia exalta bastante a ideia de comunhão. Inclusive a igreja é um local, é um ambiente de comunhão. Os cristãos possuem comunhão uns com os outros. E se você olhar na sua vida, quais são alguns dos nossos melhores momentos? Né? Quando nós compartilhamos conversas engraçadas, pedimos um lanche, compartilhamos um jantar numa mesa, jogamos conversa fora, jogamos baralho, jogamos dominó, enfim. A gente compartilha esses momentos rindo, contando piadas, se alegrando. E nos nossos momentos de dificuldades, não é? Nos nossos momentos, talvez você foi assaltado, você está mal, perdeu o emprego, está enfrentando uma dificuldade, uma doença, uma crise financeira. Nesses momentos ruins, os nossos amigos nos ajudam a deixar as coisas mais suportáveis, não é? Então, nossas amizades, elas refletem uma trindade. E por a comunhão da trindade ser uma trindade santa, bela, bonita, né? Alegre, então a ideia de amizade, de relacionamento, também carrega essa ideia de alegria, de prazer, de nós compartilharmos momentos bons. Da mesma forma, é muito ruim quando você se sente excluído de uma roda de amigos. É muito ruim quando você está cheio de pessoas e se sente excluído, se sente só, se sente como se não tivesse o que compartilhar. Por quê? Porque você foi criado para isso, para compartilhar. Isso faz parte dos nossos relacionamentos, tá? E, por outro lado, os nossos relacionamentos também, eles têm muito faz parte do próprio convívio, essa ideia de uma influência que nós recebemos e que nós damos. A própria visão de igreja é essa. O que é uma igreja? Uma igreja são aqueles que uns auxiliam os outros a viverem para Cristo. Faz parte da comunhão cristã nós exortarmos uns aos outros, nós incentivarmos uns aos outros, nós influenciamos e somos influenciados. Desde as coisas mais simples, como por exemplo, né, você começar a usar uma gíria que algum amigo seu utiliza, você começar a usar uma palavra muito frequente que um amigo seu utiliza, gostar de piadas que ele gosta, até coisas mais sérias, como a filosofia de vida.
como você a ter uma cosmovisão sobre trabalho, sobre relacionamento, sobre atividade dentro da igreja, porque você compartilhou ou está sendo influenciado por alguém de dentro da congregação. E é por conta disso, desse poder de influência, que obviamente é positivo, que também precisa tomar o cuidado. Porque da mesma forma como nós influenciamos, somos influenciados de forma positiva, isso também acontece de maneira negativa. E principalmente dentro de relacionamentos. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, 33, ele fala: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Mas eu sou acostumado a ter uma vida legal com a igreja. Mas o poder de uma má companhia pode corromper esse bom costume. E não só isso, Paulo introduz dizendo: não vos enganeis, porque essa é uma área que a gente atua mais com a emoção do que com a razão, porque a gente atua mais com o coração, com o sentimento, com o prazer, do que parar para pensar e analisar as coisas da maneira correta. Então, a gente corre muito risco de pensar que eu tenho uma grande amizade com ímpios, por exemplo, mas eu não sou influenciado por eles. Eu estou dominando o cenário, eu estou dominando a situação, no trabalho, na escola, na conversa no WhatsApp, sou eu que domino, não sou eu que sou influenciado. Mas não vos engane, porque as más companhias corrompem os bons costumes. E é por conta dessa questão que hoje nós vamos tratar de maneira mais exclusiva sobre o perigo de alguns relacionamentos, tá? Então, a importância do relacionamento está aqui, mas o jovem tem que saber ser prudente na escolha de relacionamentos. Vocês estão no momento da vida, nós estamos no momento da vida, onde nós temos sim o nosso relacionamento familiar, com pai e mãe, e irmãos, claro, primos e sobrinhos e tudo mais, mas com quem você conversa mais? Quais são as mensagens frequentes no WhatsApp? Com quem você planeja sair? Com quem você costuma compartilhar as risadas, as conversas, os planos, os projetos? Com quem você costuma andar mais? É só olhar para a sua lista de amigos do WhatsApp, né? Ou então no Instagram, para quem você manda mais aqueles vídeos engraçados? Com quem você compartilha suas dificuldades? Então, com certeza os amigos fazem parte disso. E é por isso que nós vamos iniciar tratando, então, primeiro, do cuidado que devemos ter com os relacionamentos. Por que nós vamos começar por aqui? Porque é por aqui que o livro de Provérbios começa, tá? Vamos para o livro de Provérbios, Provérbios capítulo de número 1. Provérbios capítulo de número 1, vamos fazer a leitura primeiro, do começo para dar um contexto, não é? Versículo 1 até o versículo 4. Quem achou pode fazer a leitura. Provérbios 1, do verso 1 ao 4. Olha isso, Provérbios foi criado para dar sabedoria aos, para ensinar os instruídos, mas também para dar conhecimento, discrição ou prudência para o jovem. É por isso que muito da linguagem de Provérbios aqui é sempre filho meu, né? Ouve o que teu pai diz, ouve o que tua mãe diz e tal. Mas o Provérbios foi escrito com esse objetivo. Agora vamos ler do versículo 7 ao 9. Ele vai começar a entrar no livro, verso 7 ao 9. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, não abandone a lei de tua mãe, porque serão como ornamento de graça sobre a tua cabeça e correntes ao teu pescoço. Nós temos aqui já dois relacionamentos. Primeiro, nós temos que aprender a temer quem? O Senhor. Temos que aprender a temer a Deus, cultivar nossa comunhão com o Senhor. Mas em segundo lugar, nós temos que aprender a ouvir os nossos pais e ouvir as nossas mães. Foi o que nós aprendemos semana passada. Agora, qual é o próximo passo? Temos que temer o Senhor. Essa é a introdução de Provérbios. Temos que ter comunhão com Deus. Em segundo lugar, temos que honrar nosso pai e nossa mãe. Temos que obedecê-lo e ouvi-los. Agora, qual é o nosso próximo passo? Vamos continuar a leitura? Agora o versículo 10. Ele vai dizer: filho meu, se pecadores te seduzirem, não consintas. Se eles disserem, vem conosco, ponhamos-nos em espera por sangue, deixe-nos emboscar o inocente sem motivo. Vamos engoli-los vivos como a sepultura, inteiros como os que descem a cova.
encontraremos todos os bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojo. Lança a tua sorte entre nós, tenhamos todos uma só bolsa. Filho meu, não andes tu no caminho com eles, refreia o teu pé de suas veredas, porque os seus pés correm para o mal, se apressam a derramar sangue. Certamente a rede é estendida em vão à vista de qualquer pássaro, e espreitam por sangue e buscam secretamente suas próprias vidas. Assim são os caminhos de cada um, que é ganancioso quanto ao ganho, que toma a vida dos que a possuem. O próximo passo que o livro de Provérbios introduz, e que ele vai trabalhar durante todo o livro, é o cuidado que nós devemos ter com amizades que não são cristãs, com pessoas que são ímpias. O que significa um ímpio? Quem é um ímpio? O ímpio nada mais é do que uma pessoa que não se arrependeu dos seus pecados e não compartilha a sua vida com Cristo. Basicamente é isso. Uma pessoa que é ímpia é uma pessoa que ainda não é cristã. Tá? Então, o livro de Provérbios ele vai nos alertar primeiro em relação à nossa comunhão, nosso relacionamento com os ímpios. Tá? Por quê? Eu acredito, dependendo do tempo que você se converteu, eu na minha conversão, né, eu me converti, eu era adolescente, eu tinha 14 anos de idade. De todos os problemas que eu tinha, nenhum problema se comparava com as minhas amizades, nenhum. Tá? Era coisa de, todo dia eu ia para a escola, pela manhã, e toda vez que eu chegava na escola, eu ia para o meu quarto, fechar a porta e pedir perdão a Deus. Porque eu sabia que na escola eu não tinha sido um cristão. Com piadas, com brincadeiras, com discussões, com amizades, com comunhão, com pessoas que não eram como eu, que havia acabado de me converter. E eu tive um problema maior, por quê? Porque quando eu iniciei o ensino médio, eu me converti no ensino médio, primeiro ano. A turma que eu entrei no ensino médio reuniu todas as minhas amizades que eu tinha desde o terceiro ano. Então, terceiro ano, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, caiu todo mundo no primeiro ano. Metade da turma. Então, basicamente juntou toda a turma, todos os colegas no ensino médio. Agora, imagina um retrato de ensino médio. Primeiro ano é aquele negócio, mas no segundo ano o negócio começa a piorar. No terceiro ano a conversa já é outra, né? Já é de saída, de curtição, de bebida e tudo mais. E graças a Deus eu me converti logo no começo do ano, logo, dia 19 de janeiro. Que já foi bem no começo, já antes de eu entrar na turma, para poder já entrar crente, né? Mas esse foi o meu principal problema. O problema não era leitura bíblica, não era ir para o culto, não era oração. O problema era amizade. Ainda mais de gente que me conhecia há 6 anos, há 7 anos, tá? Onde a gente já compartilhou toda uma história. E esse foi o meu maior problema. E esse é um problema que eu acredito que muitos dos jovens, eles têm. Por quê? Porque nós vivemos dentro de uma sociedade ímpia, né? E o apóstolo Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 5, que não dá para ficar sem contato com os ímpios, que senão a gente vai ter que sair do mundo. A gente vive numa sociedade que você se relaciona, ou você precisa se relacionar com colegas de trabalho, com colegas da faculdade, colegas da escola, com familiares que não são cristãos. Então você precisa saber como é que você lida prudentemente com esses relacionamentos. Ainda mais se você acabou de se converter e você vem de uma longa caminhada com amigos, com pessoas que não são cristãs, que não compartilham a mesma fé que você, tá? E não se engane em relação à influência, não se engane, como você diz. De uma forma geral, o escritor aqui, ele não dá detalhes, né? Ele inicia de uma forma bem geral, dizendo, quando os pecadores vierem te seduzir, não consinta com eles. Esse é um dos poucos textos em Provérbios que vai tratar dos ímpios procurando a nossa comunhão como eles sendo um grupo. Não está dizendo aqui se o teu amigo ímpio, está dizendo se os pecadores. A ideia de um grupo, a ideia de uma sociedade, de um conjunto. Então a pressão que ele está ensinando aqui sobre o jovem é que a grande questão, principalmente dentro do meio dos jovens, é aquela ideia de pertencer, de você fazer parte de um grupo, fazer parte de uma roda de amigos. Não é de uma pessoa só, é aquela turma, todo mundo compartilha a mesma coisa, vai para o mesmo lugar, falam as mesmas piadas, tratam os relacionamentos daquela forma mundana. Então é esse grupo que ele vem ter contato conosco, que vem ter dentro, ter um relacionamento conosco. E às vezes, só porque já é um grupo, uma turma de colega, para muitos isso já é suficiente para ceder. Por quê? Porque é a maioria que está fazendo, não é? É a maioria que está te chamando. Vai todo mundo da turma. Todo mundo da turma vai participar. Todo mundo da turma vai para aquela festa. Todo mundo está se juntando para ir para aquele boteco.
todo mundo está se juntando para ficar depois da aula, para ir para a casa de fulano de tal. Então é uma turma, é um conjunto. Então ele está colocando aqui, se os pecadores, ou seja, essa é a natureza que eles têm, ainda não se converteram, se eles são pecadores, se essa é a natureza, e eles como um grupo estão te chamando, te seduzindo, então tome cuidado, não consintas, não ceda diante deles. E aí ele coloca várias razões. Alguma das razões aqui é simplesmente para fazer coisa errada realmente. São pessoas violentas, vamos derramar sangue inocente. São pessoas que são arrogantes, que são orgulhosas. Ou então alguns deles tentam dizer, vamos compartilhar a riqueza. Todo mundo aqui vai ter a mesma bolsa, né? Ou seja, todo mundo aqui vai sair ganhando. Mas vamos compartilhar os mesmos benefícios. E aí ele diz, filho meu, se eles vierem com essa conversa, não consintas. Por quê? Porque é em vão, quando você quer pegar uma ave, você tentar fazer uma armadilha para ela na frente dela. É em vão. Mas eles aqui estão fazendo armadilha contra a sua própria alma. Não é isso que ele diz? Olha o versículo de número 17, 18, diz assim, 17. Certamente a rede é estendida em vão, à vista de qualquer pássaro. Agora eles espreitam por seu próprio sangue. Eles estão emboscando secretamente as suas próprias vidas. Eles estão criando todo esse cenário, essa turma, contra eles mesmos. E aí você precisa tomar cuidado. Então, essa é uma introdução geral do livro de Provérbios. E a partir do capítulo 2, ele vai trabalhar sempre esses três temas. Primeiro, relacionamento com Deus. Segundo, relacionamento com o próximo, seu pai, sua mãe, marido, esposa, amigos, vizinhos, gente piedosa, gente sábia. E terceiro, relacionamento com ímpios. Você tem que aprender a lidar com esses três relacionamentos na sua vida. Primeiro, relacionamentos com Deus. Segundo, seu relacionamento com cristãos, com gente madura, com pai, com mãe, com pessoas sábias. Terceiro, como é que você vai lidar com os seus relacionamentos ímpios. Eu separei aqui, agora indo para os detalhes, alguns tipos de amizades ímpias que Provérbios diz, não vá com eles. Abra o olho, tome cuidado com eles. Nós vamos ver agora a partir de alguns textos, tá? Aproveitando que ele falou sobre violência aqui, não é? Vamos para Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16, versículo 29 e o versículo de número 30. Provérbios 16, verso 29, verso 30. Quem achou pode ler. O primeiro tipo que a gente precisa tomar cuidado são com pessoas iracundas, tá? Quem achou pode ler. Olha isso, ele está dizendo que o homem violento, ele incita o seu vizinho, ou seja, aquele seu companheiro, aquele que está do seu lado. Ele tenta influenciar, porque ele é violento, ele tenta influenciar. Bora para Provérbios capítulo 22 agora, versículo 24 ao 25. Provérbios 22, verso 24 ao 25. Quem achou pode ler. Olha isso, o maior problema de um homem violento, de uma mulher violenta, não é ele bater em você, não é ele ser violento com você, não é ele ser arrogante com você. O problema é você aprender com ele, e você segui-lo no seu caminho. Na minha versão, deixa muito claro quando diz o seguinte: não faça amizade com um homem raivoso. O que significa isso? É alguém que vive batendo nos outros? Não, é alguém que o seu porte, a sua maneira de agir é sempre em guerra. É sempre disposto a pagar o mal com o mal. Sempre pagar na mesma moeda. Bateu, levou. É ser iracundo, não ter paciência, não ser longânimo. É gostar de destratar o próximo. Gostar de desprezar o próximo. Tome cuidado com pessoas que são assim no seu trabalho. E essas pessoas você vai perceber. Eu tive um problema uma vez dentro dessa área, no meu trabalho, e quase que eu não percebia. Lá no meu trabalho tinha uma jovem, né? Trabalhava lá ela era afastada da igreja, e esse era o caráter dela. Ela gostava de maltratar os clientes. Se o cliente for arrogante com ela, ela baixa a mesma moeda. Se gritar, ela gritava. E aí ela não tinha paciência nenhuma. Se ela pegasse ranço de algum cliente, não importa quantas vezes o cliente fosse lá na loja,
ela tratava de uma forma mal, ou deixava ele esperando, ou então fazia piadas para destruir aquela pessoa, a reputação daquela pessoa, ficava fazendo piadas de mau gosto sobre aquela pessoa. Então, com o tempo do trabalho, ela começou a se aproximar, porque eu era cristão e ela era afastada. Então, às vezes ela pediu um conselho bíblico, às vezes ela dizia que tinha sonhado com o fim do mundo, e estava com medo, estava preocupada, começou a se aproximar. E nessa que ela se aproximava, ela começou a gostar muito da Carla, né, do David também, e nessa que ela se aproximava, eu via a maneira como ela tratava eles de perto, e eu pensava, realmente tem cliente que dá vontade de fazer isso mesmo, né? O cliente é rude com você, e ela vai e era rude com ele. Eu pensava, mas tem vontade, às vezes dá vontade de fazer isso mesmo. E eu comecei a admirar aquilo que ela fazia, não no sentido de admirar, nossa, curiosa, mas no sentido de concordar, merecia mesmo, né? Gritou, tem que ser gritado mesmo. Então, eu comecei a perceber isso, e comecei a dar vontade de fazer isso também. Aí o cliente, quando chegava, começava eu atendendo alguém, e ele não queria esperar, falando besteira, falando, e a vontade que você tem é olhar para ele e responder a mesma moeda, e aí você é um cristão, você tem que pagar o mal com o bem, não é? Mas por conta da influência dela, eu já estava começando a desejar fazer isso, até que uma vez isso aconteceu, e foi a maior vergonha que eu tive no trabalho. Eu vou compartilhar aqui como exemplo. Eu estava atendendo uma senhora, imprimia as coisas para ela e tudo mais, e o pessoal tentando resolver um problema comigo, enchendo minha cabeça aqui, e eu atendendo a senhora, até que finalmente eu terminei de atender ela, e eu me virei para tentar responder, e ela, meu filho, traga uma sacola, faça alguma coisa, está bem feito, para poder botar os papéis dentro da sacola. Eu disse, senhora, eu não estou sendo pago para poder guardar dentro da sacola, não, a sacola está aí, você pode pegar. Na mesma hora ela olhou para mim e disse, meu amigo, favor a gente faz para todo mundo. Ali me desmontou na hora, eu gelei, esqueci a conversa. Primeiro que ela é uma senhora, né? Segundo, porque o que ela falou me pegou. Favor a gente faz para qualquer um. O que ela estava me pedindo não era o meu trabalho, era um favor. E aquilo me descongelou. E por que eu agi dessa forma? Para onde? Você tem que ir na raiz do seu problema. Tem que ir no seu coração. Não adianta você consertar e pedir perdão para a pessoa. Amanhã você faz de novo com outra pessoa. E aí eu pensando, não, começou daqui. Começou eu aprovando os outros fazendo isso. E aí talvez você olhe para as pessoas dentro do seu trabalho, alguém que anda com você, alguma amizade que é arrogante, que trata o mal com o mal, e você começa a pensar, achei que foi bem feito o que ela fez, achei que foi bem feito o que ele fez. Você vai começando a não simplesmente ver o que está acontecendo, mas você vai começando a ser influenciado, a pagar o mal por mal. Às vezes um problema vem, você, já sei com o que eu vou falar. E aí você vai lá e fala, não porque a pessoa resolve o problema, mas pelo jeito que ela resolve o problema. A minha amiga que acha que é melhor, não amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar o costume dele e depois não poderá brincar. Exatamente, a ideia de grosseria, né? A violência aqui não é só agressão física, é grosseria. Você vai se acostumando àquele tipo de personalidade e você vai acabando aplicando algum tipo de personalidade a você, sem perceber. Querendo tratar as coisas da forma como você vê a outra pessoa tratando. Se é um cristão, não se sente na mesma liberdade, mas se você continua andando com essa pessoa, a sua consciência, que no começo você pensava, misericórdia, com o tempo a sua consciência não vai alarmar mais, e com o tempo você vai estar fazendo. Então, cuidado, jovem. Andar com pessoas arrogantes, pessoas que pagam mal com mal, que são conhecidas por serem duras, rígidas, orgulhosas, não é um bom caminho para você. Você vai ser igual àquela pessoa se você andar com aquela pessoa e aprender os seus costumes. O segundo tipo de pessoa, Provérbios capítulo 23, versículo 19 a 21. Provérbios 23, verso 19 a 21. O segundo tipo de pessoa que você tem que tomar cuidado são com aquelas pessoas que são gastadeiras, tá? Olha aí, alguém pode ler 19 ao 21. Escute, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração a meu resto. Não se junte com os demônios, nem com os comedores, porque os demônios e os comedores acabam na pobreza e a sonolência os leva a desfigurar. Agora o capítulo 21, verso 17. Provérbios 21, verso 17. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. O segundo tipo de pessoa que Provérbios diz para você não andar são aquelas pessoas que são gastadeiras, que gostam de esbanjar dinheiro, que gostam de esbanjar o seu estilo de vida, o tipo de vida que ele tenta fazer de uma maneira excessiva. Agora, não porque ela tem condições de fazer isso,
Ele está dizendo que esse tipo de pessoa não é o tipo de pessoa que tem condição, que é rica e pode viajar do jeito que quiser, comer o que quiser, fazer o que quiser. Não é esse tipo de pessoa. É o tipo de pessoa que não tem essa condição, mas quer manter esse estilo de vida. E se você for na onda dela, se você for compartilhar a sua vida com ela, ela vai lhe influenciar a querer fazer a mesma coisa. Você vai acabar, como ele diz, a sonolência leva trapos e você vai acabar numa pobreza. Ele fala ali no sentido de você ser um pobre, no sentido de você não ter dinheiro para gastar nem com o básico, comer e beber. Você não vai conseguir pagar suas dívidas. Por quê? Porque você foi na companhia de pessoas que gostam de gastar bastante. Isso acontece dentro da faculdade, dentro do trabalho. Talvez você trabalhe com uma pessoa que o desejo, o plano dela é o quê? É comprar um iPhone. Qual é o último modelo aí? 14 é? 16? Chega no iPhone 16, é igual ao seu. Então, chega no iPhone 6, a pessoa tem como pagar? Não tem, mas ela parcela de 20 vezes, sei lá, 12 vezes, não sei. E aí ela gosta de esbanjar o que ela tem e gosta de querer influenciar você a fazer a mesma coisa. Ela merenda no começo do mês, ela merenda 10 vezes no trabalho. Leva almoço não, vai para o lugar mais caro. Ao começo, ao esbanjar. E aí, no restante do mês, ela não tem como pagar. Mas quando ela sai para ir para o lugar mais caro, quem é que ela convida? Você. Que é isso? Você merece um dia. Não pode gastar um dia dessa forma. E aí, se você seguir esse tipo de pessoa, esse estilo de vida, se você ouvir esse tipo de conselhos que elas dão, você vai parar no mesmo lugar. No mesmo problema de dívida do cartão, né? O mesmo problema de tentar manter. Você vai viver bem a metade do primeiro mês, como é que você vai viver o resto do mês? São pessoas que sempre no final de semana gostam de sair, planejam uma viagem extravagante, né? E eu estou dizendo gostam de sair, mas para pagar algo que não pode, usando o resto do crédito que não tem, pegando emprestado do pai e da mãe, fazendo empréstimo novo nos outros. Para quê? Porque são amantes dos prazeres. E se ela querer que você seja amante dos prazeres, e talvez você olhe, chega no trabalho e realmente você está comprando seu salgado normal e ela está comprando ali aquelas tapiocas, né, de 20 reais que vem tudo dentro. Talvez você chega lá e ela está com o celular do ano, né? Talvez você consegue ver a correria dela no mês. Eu tenho que bater meta. E no final, aí, abençoada, para não dizer outro nome, né? Talvez ela consiga arrumar um jeito de conseguir pagar tudo. E você fica sendo tentado a fazer a mesma coisa. Por quê? Porque ela está fazendo. A diferença é que, meu amigo, ela não tem a mesma vida que você tem. Ela não paga as mesmas contas da sua casa. Ela não tem o mesmo compromisso financeiro que você tem. Não dá para você se amoldar ao estilo de vida dela. Se você for querer aceitar todo tipo de convite que ela vai fazer para você, você vai se dar mal. E para você seguir ela, para ser amigo dela, você vai ter que fazer isso. Logo é você que vai estar dando dinheiro emprestado, né? Logo é você que vai estar pagando, tendo problemas para poder pagar seu cartão de crédito. Então, tome cuidado com pessoas que são gastadeiras. Terceiro lugar, cuidado com pessoas que são faladeiras, né? Provérbios 20, versículo 19. Provérbios 20, verso de número 19. O mexeriqueiro revela os segredos, portanto não se medo de quem fala demais. Isso é muito claro, tá? O mexeriqueiro, fofoqueiro, ele revela os segredos. Ele conta coisa que não é para contar. E aí o que ele diz? Não se intrometa com eles. Não faça amizade, não seja seu companheiro. Ele chega para você e conta problema de alguém que você não sabe nem quem é, você nem conhece. Compartilha pecados que estavam escondidos e que você não sabia e que não era da sua conta saber. Começa a tratar de assuntos que não são seus. E ele começa a trazer fofoca para todo mundo. Eu vi um caso de um adolescente, um pai que criou a adolescente dentro do livro de Provérbios, né? Então, ele criou a adolescente dessa forma. E aí ela foi para o ensino médio e vê a preocupação dele, né? Do pai em relação a ela. O que vai acontecer? Será que ela vai ser novas pessoas, novas amizades? E ensino médio não é brincadeira, não é ensino fundamental. As conversas, as questões são outras. O que vai acontecer? Ele disse que no primeiro dia, quando ela chegou em casa, sabe o que ela falou? Pai, assim que eu cheguei lá na escola, uma menina correu para falar comigo, dizendo: ei, você é aluna nova, não é? Sou aluna nova. Pois vem que eu vou te mostrar tudo do colégio. Tá vendo aquela fulana? Começou a falar do pecado da fulana, dos erros de quem namorava quem saía com quem estava traindo quem. E aí quando viu uma outra garota, ela disse: tá vendo ela ali? Eu não suporto aquela menina. E quando a menina chegou, ela: oi, deixa eu te apresentar minha amiga. E apresentou na maior cara de pau. E aí a menina falou pro pai dela, adolescente, né? Disse o seguinte: o pai dela é o Ted Tripp, é o cara que escreveu Instruindo o Coração da Criança, né?
E ela disse o seguinte: pai, se não fosse o livro de Provérbios, quando diz sobre a gente tomar cuidado com a mexeriqueira, eu já vejo que essa menina é alguém que eu não posso confiar, não posso andar com ela. Por quê? Porque aprendeu isso aqui. Você não pode tomar, você precisa tomar cuidado com pessoas que fazem isso. Fica de lição para as crianças, viu? Nós que temos filhos pequenos, se eles chegam para nós contando sobre a vida de várias pessoas, tem algum mexeriqueiro andando com ele. Tem alguém contando as coisas para ele, né? Pode ser um colega que viu um negócio na casa do pai e da mãe e está contando para ele. Então tome cuidado. Então, a mesma forma, cuide-se com esse tipo de amizade. Porque muitas vezes nós que somos pecadores procuramos esse tipo de amizade. Entramos no meio de trabalho, entramos na faculdade, já realmente querendo saber da vida dos outros, não é? Então, cuidado para você não ser esse tipo de amizade, para você não andar com esse tipo de amizade. Se ela fala de todo mundo para você, ela vai falar de você para todo mundo, não é? Vixe, pareceu o coach agora, né? Capítulo 16, versículo 18, Provérbios 16, verso 28, perdão. Verso 28. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. A mesma coisa. Ele é perverso, semeia contenda, arruma briga, arruma discussão, fala quem falou mal de você, fala que estava planejando coisa errada para você, enfim. Preste atenção, por quê? Porque essas pessoas têm coragem de separar os maiores amigos. Se você tem um amigo, você tem um melhor amigo, e essa pessoa sentir ciúme da sua amizade, não coloque sua mão no fogo, que ela vai conseguir derrubar. Se ela quiser derrubar, e se você já dá ouvido para ela e ela gosta de falar mal dos outros, para ela inventar uma mentira é bem facinho, tá? Então cuidado com esse tipo de amizade, porque ela vai fundo. Ela realmente consegue fazer essas coisas erradas. Vamos para o Provérbio 19, outro tipo de amizade para me terminar essa parte. São pessoas interesseiras, né? Provérbio 19, versículo 4, pode fazer a leitura. Na riqueza, os amigos se multiplicam, mas o pobre até o seu único amigo abandona. Versos 6 e 7. Ao generoso, muitos adoram, e todos são amigos de quem dá presentes. Se os irmãos do pobre detestam, quanto mais se afastaram dele seus amigos. Olha isso. Os ricos, eles têm muitos amigos. Aquele que é generoso, tem muita gente perto dele. Por quê? Porque são pessoas interesseiras, tá? Quando você vê uma criança andando com um brinquedo novo, comprou um brinquedo remoto, um carrinho de brinquedo de controle remoto, e você percebe que as crianças do bairro começam a invadir sua casa, começam a fazer amizade com seu filho, isso é a maneira como se manifesta na infância. Mas como é que se manifesta na vida adulta? Quando você tem condições de comprar um celular novo, ou quando você se veste de uma maneira mais elegante, ou quando você se porta de maneira mais financeiramente melhor, e as pessoas começam a lhe rodear, começam a estar com você, ou então quando você tem um trabalho lá não sei aonde, e alguém sabe e gosta de muito lá, gosta de frequentar bastante lá, e gosta de querer o quê? Começa a pensar numa amizade com você para quê? Para usufruir de desconto, para usufruir de oportunidades, simplesmente porque você tem algo de útil para elas. Tome cuidado para compartilhar a sua vida com esse tipo de pessoa. Talvez seja dentro da sua faculdade, dentro do seu trabalho. Tome cuidado com esse tipo de pessoa que chega perto de você apenas para usufruir o que você tem ou pode dar. Isso não é papo coach, não. Provérbios vai dizer que na hora da angústia é que você vai ver os seus irmãos. Na hora da dificuldade, da pobreza, aí você vai ver se os seus amigos vão ficar, se eles vão se importar com você. Na hora que você sair do seu emprego, for desempregado, aí você vai ver se ele continua mandando muita mensagem, continua se aproximando de você, não é? Então, tome cuidado com esse tipo de amizade, tá? E, gente, eu deixei de fora alguma coisa? Deixei. Pessoas que gostam de compartilhar os mesmos pecados que o nosso. Qual é o maior problema de amizades ímpias? Eles não têm freio espiritual para o pecado, como nós, pelo Espírito, deveríamos ter. Às vezes, o problema da amizade mundana talvez não seja nenhum desses. Seja porque a pessoa realmente é uma ímpia e ela não compartilha nada espiritual com você. A palavra comunhão que a Bíblia utiliza, a palavra comunhão se chama koinonia. É a junção de duas palavras que significa algo em comum e companheiro. Ou seja, você tem companheiro, você é companheiro de alguém que você tem algo em comum. Às vezes você tem em comum o quê? A academia. Você tem em comum trabalho no mesmo lugar, estuda na mesma escola, vocês gostam do mesmo tipo de música, assiste o mesmo tipo de anime. Então você compartilha esse tipo de coisa com certas pessoas. Só que o problema do ímpio, o principal problema do ímpio,
é que o coração dele, ele é inclinado ao pecado. Ele é inclinado. Se você deseja levar uma vida santa, você precisa aprender a lidar com relacionamentos ímpios, para que você não seja engodado pelo tipo de vida que eles levam. Às vezes não é tipo de vida imoral, não. Às vezes só você perder tempo mesmo. Perder o tempo para ler a Bíblia, tempo de compromisso, de assumir compromisso na igreja, assumir compromisso em casa, você perde o tempo com o ímpio. Por quê? Qual é o principal problema? Que diferente de você, por ele não ter uma vida espiritual, ele não é inclinado à vida espiritual. Ele não é. Ele está morto em delitos e pecados. Você tem vida espiritual porque você nasceu de novo. E por você ter nascido de novo, você se inclina com assuntos espirituais. Só que tem um problema, você também é um pecador. Então, na mesma medida que você se inclina à vida espiritual, por causa do pecado, você se inclina ao pecado. Então, é muito mais fácil você se inclinar ao que vocês compartilham como que é o pecado, do que ele se inclinar à vida espiritual, que ele não tem. Porque ele não dá para compartilhar com você a vida espiritual dele, porque ele não tem. Então, muitas pessoas são levadas pelas amizades mundanas simplesmente por conta do próprio fato deles serem ímpios e não compartilham nada espiritual com vocês. Provérbios, ele vai lidar com isso dessa forma. Olha isso, Provérbios 22, versículo 5. Quem achou pode ler. 22, verso 5. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. Olha isso. Você dá valor à sua vida? Em algumas versões diz que dá valor à alma, questão espiritual. Se você dá valor à sua alma, à sua vida espiritual, a cultivar uma vida cristã bíblica, na conversa, no falar, no comportamento, então cuidado com o caminho que eles estão levando. Porque o caminho que eles estão levando é diferente do seu, por natureza. Por própria natureza. Agora vai para Provérbios capítulo 25, versículo 4 e 5. Provérbios 25, versículo 4 e 5. Tire a escória da prata e sairá um vaso para o ourives. Tire o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Olha isso. Como é que o rei vai ser justo? Agir de maneira correta, certa, de acordo com a lei. Tira o ímpio da presença dele. Provérbios 25, versículo 4 e 5. Então, você quer levar uma vida justa, reta, santa? Cuidado com o seu relacionamento com os ímpios. Não estou dizendo que você não possa ter algum tipo de contato ou de amizade com ímpios. Nós temos um texto engraçado em Provérbios capítulo 19, Atos capítulo 19, se não me engano, verso 31, quando as pessoas querem pegar o apóstolo Paulo na cidade de Éfeso, para ele se apresentar diante do teatro, para o pessoal pegar ele. A Bíblia diz que os discípulos não queriam que ele fosse. Aí no versículo 31 vai dizer que alguns amigos de Paulo, que eram asiáticos e de grande proeminência, também não queriam. Que amigos eram esses? Não eram discípulos. Eram pessoas da alta sociedade, asiáticos, que de alguma forma admiravam o apóstolo Paulo. Mas ele tinha esse tipo de contato com eles e tudo ok. Mas não é para se deixar ser influenciado. Você precisa tomar cuidado. Ok, você compartilha algo em comum com seus relacionamentos ímpios, tá? E nesse sentido, você sai mais espiritual do seu relacionamento? Ele sai mais espiritual? Dosa, mais uma vez, gente, na parte sentimental e emocional é muito forte. Mas pare para analisar o que Provérbios está dizendo. Já eu vou lhe dizer como é que você trata esse tipo de relacionamento. Só que tem outro problema, outro relacionamento perigoso. Primeiro, relacionamento com os de fora, com os ímpios. Segundo, relacionamento com falsos cristãos de dentro, tá? Vamos abrir agora em 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios 5, versículo 6. Depois 9 a 11, pode ler. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Na outra carta já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isto a 9 a 11, né? Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões e idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, por devassa, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Olha isso. Ele diz, quando eu falo para vocês não ter comunhão com gente pura, não estou falando só de gente lá do mundo, porque senão vocês vão ter que sair do mundo, né? Mas estou falando com aqueles que se dizem que são irmãos. E às vezes, só porque alguém se diz que é irmão,
a gente acha então que não tem problema comunhão com essa pessoa. Isso é a fraqueza que eu já acompanhei de muitos novos convertidos. Pessoas que entram na igreja, que acabaram de sair do mundo, aí descobrem que fulano de tal gosta de fazer o que eu fazia no mundo. Fulano de tal assiste o que eu assisti no mundo, escuta a música que eu escutava no mundo. Então, só porque ele se diz cristão, mas age como eu agia no mundo, eu vou começar a ter mais amizade com ele, porque eu tenho mais coisa em comum com ele. Então se aproxima mais dele com esse tipo de pessoa. Só que junto com costumes mundanos, alguns deles nem são pecados, né? Música mundana ou coisa do tipo, nem são mundanos, mas por causa da falha de caráter, a pessoa não tem problema em ter comunhão com elas. Por quê? Porque vão para a mesma igreja, participam do mesmo culto. Paulo está dizendo, cuidado, olha o caráter dessas pessoas. Essas pessoas que são da igreja, que você tem comunhão, elas são piedosas? São piedosas? São cristãs? Ela te estimula a vida espiritual? Ou ela se parece mais com as pessoas que eu acabei de escrever? Iracunda, né? Gastadeiras, quais são as outras que eu falei lá? Enfim, violentos, grosseiros. São mais parecidas com aquela pessoa, tipo, você lembrou delas na hora que eu estava falando. Pessoas gostam de falar mal dos outros, apontar pecado, fazer piada imoral e tudo mais. Você pensou nelas? Então talvez elas estão aqui nesse texto. Cuidado com esse tipo de relacionamento, porque como é cristão, a gente olha de fora e pensa, são irmãos, são cristãos, não é? Talvez você abaixe o alarme, tira mais a consciência. Por quê? Porque é crente. Mas aí o que faz? Você compartilha um tipo de vida que não é cristã espiritualmente, não vai te edificar, vai te derrubar cada vez mais, e você não vai perceber. Por quê? Porque é cristã, se diz cristão. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, só voltar a página. Versículo de número 17. Quem achou pode ler. Irmãos, peço que não tem aqueles que provocam divisões e escândalos e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam das deles. Olha isso. Cuidado com essas pessoas que estão na igreja que fazem divisões, que são de um partido em detrimento de outro partido. São pessoas que causam escândalo contra a doutrina. Se entrar, talvez eu imagino que não tem ninguém aqui, mas se entra um irmão que vem de outra igreja e ele já traz uma doutrina diferente, e ele gosta de debater com você sempre essa doutrina, tentando convencer, se ele quer uma doutrina mais parecida com o Testemunho de Jeová, mais parecido com o mormonismo, Deus ele é feito de carne e osso, assim como os mormons crê. Se eles trazem uma doutrina mais arminiana da salvação, no sentido de que não caminha na mesma crença que nós, nesse sentido que mais beira aquilo que é errado, que é a ponto de fazer divisão contra o pastor Jardel que ensina diferente, contra o Cheid que ensina diferente, as pessoas se juntam para tentar ganhar mais pessoas para se colocar contra eles. Tome cuidado com essas pessoas. Não é só uma discordância de opinião, está fomentando divisão, está comendo partido, está se planejando, se programando de uma forma errada, está colocando irmãos contra os outros. Com esse tipo de pessoa, alerta, afaste-se. Como eu disse, talvez não tenha não, mas pode ser que venha. Eu já encontrei pessoas assim, andando em outras igrejas, em outras congregações, que vinham com suas amizades sorrateiras, disseminando doutrinas erradas, disseminando doutrinas heréticas, como Paulo disse de Alexandre e Rufo, que diziam que a ressurreição do corpo já aconteceu. E Paulo disse, afasta esses homens da igreja. João diz, não receba esses homens na igreja. Então, a doutrina é tão importante quanto a vida piedosa, quanto a prática. Então, alertem-se para esse tipo de pessoa. Para a gente terminar, como é que a gente lida então com relacionamentos perigosos? Como é que a gente faz? Exclui eles da vida cristã? Né? Como é que você lida com isso? Eu me lembro que foi uma luta para mim se manter bem na escola. Foi uma luta. Eu me lembro que o dia que eu consegui vencer essa luta a primeira vez foi no dia do meu aniversário. De janeiro até maio eu era caindo direto, né? Brincando, fazendo tudo que é errado. Quando foi no meu aniversário, eu me lembro porque uma das colegas da escola falou o seguinte para mim: olha, o Felipe hoje está quieto porque é aniversário dele. Aí eu me lembrei. A partir daquele momento, o que eu faço? Eu excluo essa turma da minha vida. Eu paro de falar com esses meus parentes ímpios. Eu deixo de lado amigos conhecidos que eu tenho na academia, que eu tenho no trabalho. O que eu faço com essas pessoas? Nós temos uma resposta só. Uma só. 1 João,
capítulo 1, e eu termino aqui. 1 João, capítulo 1, versículo de número 3. O que vemos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essa é a nossa resposta. Queremos que eles tenham comunhão conosco? Então o que nós fazemos? Falemos sobre o Pai e sobre o Filho. Falemos sobre o Evangelho, sobre Cristo, para que eles tenham comunhão conosco. Porque a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Jesus andou no meio dos pecadores? Andou. Quando os fariseus foram dizer para ele: por que tu come com pecadores? A resposta de Cristo foi: porque os sãos, sadios, não precisam de médicos, mas sim os doentes. Cristo estava lá com uma perspectiva: ele não vai receber nada daqueles que estão doentes, mas ele pode dar algo. Ele pode dar algo. Ele quer curá-los. Nós não devemos cortar o contato com os ímpios, porque senão, meu amigo, nós vamos sair do mundo, como disse Paulo. Mas nós temos uma missão agora. A nossa missão é que eles se encontrem o Senhor Jesus para ter comunhão também conosco, uma comunhão plena. Nós queremos isso. E isso é o teste do seu amor. Você ama o seu amigo da academia? Sua amiga da academia? Você ama seus parentes não cristãos? Você ama aquela turma da escola que você compartilha? Lute pela alma deles. Queira que eles se convertam. Eu falei isso uma vez para o Isaac, há pouco tempo, junto com o Gianini. Há pessoas que estudavam comigo, há um rapaz que estudou comigo, que eu oro por ele até hoje. São mais de 10 anos, aquele abençoado não vem nem para o culto, mas eu oro por ele até hoje. Pessoas que você olha, que você quer trazer para a eternidade. Não são pessoas para você rir enquanto eles caminham para o inferno. Não são pessoas para você tornar útil. Ah, é legal ir para a academia, aquela pessoa está lá, então vai ser útil porque tem alguém conhecido. Não é. Ela precisa ir mais do que ir à academia, ela precisa ir para a igreja com você. Você tem que lutar pela alma dessas pessoas. Porque se esse não é seu foco evangelístico, outro foco vai se colocar no lugar. E vai ser um foco que não é amoroso. Porque não é legal você estar dando para aquelas pessoas entretenimento, compartilhando conversas, dificuldades e não falando daquilo que é a maior necessidade que ela tem, que é de Cristo. Aquela pessoa termina de falar contigo no WhatsApp e vai dormir sem aliança com Deus. Está passando um problema que você não vai conseguir solucionar, porque você é um amigo incapaz de auxiliar e de fomentar, de preencher o vazio daquela pessoa. Você vai dormir e ela vai estar na casa dela. Se ela encontrasse Jesus, você ia dormir, ela estava com Jesus, estava com Cristo. A ansiedade seria lançada na oração, a dificuldade seria resolvida com um aconselhamento bíblico. Mas não, por ela estar sem Cristo e por nós não pregarmos o Evangelho, ela está sem nada com ela, nada. Você é amigo dela? Isso é amizade cristã? Porque Cristo ele se tornou um grande exemplo para nós. Quando ele andava com pecadores, para quê? Para chamar Mateus, o publicano, para poder ajudar a controlar o ímpeto do apóstolo Pedro, apontando para Deus, para poder lidar com os irmãos, os filhos do trovão, Tiago e João, que queriam queimar Samaria. Ele estava lá para dizer: esse não é o Espírito do Pai, esse não é o Espírito de Deus. Você não foi criado para isso, rapaz. Você foi criado para escutar o que o Pai está dizendo. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Então, não se preocupe. E outra, se você for fazer isso, muitos deles não vão querer andar com você. Muitos deles não vão querer ter essa amizade. Talvez você não sofre pelo Evangelho porque você não é um evangelista. Porque se você fosse um evangelista, talvez eles já tinham cortado essa amizade há muito tempo. Eles. E com o tempo é isso que acontece. Comigo aconteceu isso. Comigo o que acontece? Você para de ser chamado para as festas, para de ter companhia no recreio, para de ter pessoas para estar te ligando, vendo como é que você está. Mas aí se você ama eles, você continua. E aí se eles deixam de falar com vocês, passem a orar. Que aí no instante às vezes acontece um problema, eles lembram de vocês e mandam mensagem. Mas essa é a ideia do que é um amor cristão. Encontramos uma luz tão gloriosa. Por que não temos a koinonia, a comunhão de compartilhar com eles o que nós temos, para que eles, vindo para a luz, possamos então ter uma amizade para a eternidade? Porque esconder Cristo, esconder o tesouro que nós encontramos e fingimos ser pobres para eles, isso não é amizade cristã. Então você que é um cristão, você tem uma responsabilidade. Eles não, mas você tem. Não quer largar sua amizade ímpia?
Primeiro, não sejam influenciados por eles. Segundo, só tem uma forma das coisas mudarem. Como? Quando o carcereiro que bateu no apóstolo Paulo se converter e abrir a porta para o apóstolo Paulo começar a andar lá. Quando aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela jovem que ignora a sua pregação do evangelho, passar a querer ouvir, perguntar, pedir oração, desejar visitar a igreja, se converter, e aí você passa a andar na casa dela. Aí sim, essa é a melhor amizade que tem. É a melhor amizade. Aquelas que nascem de uma vida de oração. Deseje isso para aqueles seus conhecidos ímpios, para que um dia eles estejam aqui conosco. Aí sim, a alegria vai ser completa. Amém? Terminar apenas lendo mais uma vez. O que vimos e ouvimos vos declaramos, para que também possais ter comunhão conosco. E verdadeiramente, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Vamos orar.